O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Amém. Graça e paz, meus irmãos, eu quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus em Atos capítulo 2. Nós leremos do versículo 42 ao 47, dando sequência à série de exposições no livro de Atos, que trata dos atos do Cristo ressurreto, do Cristo exaltado, realizados por meio do seu Espírito, na vida da igreja e no mundo por meio da igreja. E nessa noite eu quero falar sobre as marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo. Esse é o título da nossa mensagem. Marcas da igreja cheia do Espírito Santo. Poderíamos falar de muitas outras marcas, mas queremos falar daquelas que estão aqui claramente descritas no texto. Diz assim a palavra de Deus, Atos 2, 42 a 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém. Meus irmãos, é inegável a realidade da multiplicação de igrejas evangélicas no Brasil. Na verdade, desde os anos 90, muitos cristãos, muitos evangélicos, vêm celebrando esse crescimento. Conforme informado na página da Visão Mundial, uma organização cristã que trabalha com assistência aos necessitados, especialmente às crianças, com base nos dados do IBGE, os evangélicos representavam em 2010 cerca de 22%, já quase um quarto da população, que é um percentual expressivo. Éramos, em 2010, já cerca de 42 milhões. Porém, segundo estimativas do Datafolha, informadas pelo site G1, hoje, no presente, nós já seríamos 31%, ou seja, um terço da população. O último ciclo de crescimento, ele teria sido impulsionado pelo forte crescimento das igrejas pentecostais e neopentecostais. Curiosamente, na verdade, essas igrejas são igrejas que enfatizam o ministério do Espírito Santo, embora cada grupo à sua própria maneira e segundo a sua própria compreensão e interpretação das Escrituras. O fato é que, numericamente, e pelo menos em termos nominais, por meio das entrevistas, podemos dizer que somos o segundo grupo religioso mais numeroso do país. Nós não somos uma minoria. Nós não somos exatamente uma maioria. Se colocamos dentro dos segmentos do cristianismo, considerado, de um modo geral, somos maioria, mas somos um terço da população. Nós temos até uma bancada evangélica para fazer pressão por algumas das nossas demandas. E eu não estou entrando no mérito, nesse momento não. Mas é um fato apenas posto aqui diante dos irmãos. Pois bem, tente ligar as coisas que eu estou falando na introdução, porque elas são importantes para estabelecer a relevância desse texto. Jesus afirmou sobre o papel da igreja como agência do reino no mundo o seguinte, em Mateus 5,13. Jesus, que está pregando o Sermão do Monte, ele estabelece o papel da igreja como agência do reino de Deus no mundo. E ele diz o seguinte em Mateus 5,13: Vós
sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Jesus, nesta declaração, aponta para a nossa missão de fazer frente à degradação moral e espiritual do mundo, mediante o impacto de uma conduta santa e irrepreensível e da pregação fiel do Evangelho de Cristo. Esse é o efeito do sal, onde ele é aplicado. Ele não impede, mas ele atrasa, ele atrapalha o processo de putrefação. Ele é um conservante. E a igreja, a presença da igreja no mundo, ela de fato traz um combate ao avanço da degradação moral e espiritual, seja em grau maior ou em grau menor. Contudo, meus irmãos, e aqui é o nosso ponto, apesar do expressivo crescimento e considerando o papel da igreja no mundo, nós vemos pouco impacto do evangelho na vida do nosso país. E isso deveria nos levar a nos questionar. Por que crescemos em número, mas diminuímos no impacto na vida moral, na vida espiritual, na vida social do nosso país? E não estamos falando aqui de influência política, num sentido de brigar no espaço público, o que é uma possibilidade. Estamos falando de influência por meio de um caráter irrepreensível, santo e irrepreensível, e por meio da pregação do Evangelho. Nós não vemos esse expressivo impacto do Evangelho na vida do país. Pelo contrário, tal como acontece em todo o Ocidente, o cristianismo, o Evangelho, vamos dizer assim, o cristianismo evangélico vem perdendo sua força de influência e o paganismo vem avançando, e com ele uma alarmante degradação moral e espiritual, onde o pecado é celebrado, é elogiado, é propagado, é divulgado, é vendido como virtude. Deveríamos então, meus irmãos, nos questionar, por que temos perdido a eficácia como instrumentos de transformação? Nós sabemos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, conforme está escrito em Romanos 1,16. Ora, se o Evangelho é o poder de Deus, e a igreja é sal da terra, e temos perdido a influência na transformação da sociedade em que nós vivemos, só podemos concluir que, enquanto igreja evangélica, não temos pregado. Eu não estou falando aqui, nesse momento, de igreja local, estou falando de igreja evangélica porque não adianta, nós precisamos nos inserir nisso, porque é a igreja do Senhor. Então, nós só podemos, se o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E se, como igreja, nós temos perdido a influência na transformação da sociedade em que vivemos, só podemos concluir que, enquanto igreja evangélica, de um modo geral, não temos pregado e vivido o genuíno Evangelho de Cristo, segundo as Escrituras. Porque esse Evangelho, uma vez pregado, uma vez vivido, ele transforma vidas, ele transforma a sociedade na qual ele é inserido. Isso ficou muito claro na história da igreja. Não importa o poder político que está na posição de hegemonia, não importa, porque os primeiros cristãos, esses cristãos acerca dos quais acabamos de ler, eles estavam num mundo totalmente pagão, com nenhuma influência, não havia cristianismo. Um mundo que era governado por um tirano mau, maligno. Era um tirano que fazia qualquer dos tiranetes do Brasil se borrar de medo, me desculpem a expressão, e que perseguiu a igreja de Deus. A igreja cresceu debaixo de perseguição e ela conseguiu conquistar o Império Romano em 3 séculos, com o impacto e poder do Evangelho. Então não tem a ver com mudar
quem está no poder hoje. Não tem a ver com isso. Tem a ver com o poder do Evangelho, e só podemos concluir que não temos pregado, em termos de igreja evangélica como um todo, e vivido o genuíno Evangelho de Cristo, segundo as Escrituras. E, meus irmãos, num rápido olhar, nós podemos perceber algumas das razões. Nós temos um evangelho que faz parte de um marketing, onde para ganhar as pessoas, a maioria das igrejas evangélicas negocia o conteúdo da fé, procurando muito mais agradar aos ouvintes e entreter o lobo do que alimentar as ovelhas. São igrejas que se dizem cheias do Espírito Santo. Esta é uma igreja cheia do Espírito, o poder de Deus está aqui. Declaram falsos bispos e falsos apóstolos, enquanto praticam ilusionismo religioso, estabelecendo uma religião antibíblica da plenitude do Espírito Santo. Uma ligação antibíblica dessa plenitude com espetáculos. Acrescente-se a isso a teologia do coaching, a nova cara da teologia da prosperidade, que infla o coração já orgulhoso e narcisista da sociedade contemporânea, dizendo que você é o centro de Deus. Se o crescimento da igreja visível de uma determinada geração é inversamente proporcional à transformação moral e espiritual da sociedade em que ela serve, ela não está vivendo uma vida cheia do Espírito. Não importa quantas supostas experiências sobrenaturais ela apresente, não importa quantas piruetas religiosas façam os charlatães que lideram muitas igrejas ditas evangélicas. Isso nos leva a estabelecer ou a propor uma pergunta-problema para a nossa meditação. O que é uma igreja cheia do Espírito? Que valores e características a comunidade das testemunhas de Cristo apresenta quando ela vive na plenitude do Espírito Santo? A nossa tendência, quando lemos as narrativas bíblicas, e a tendência popular é olhar para aquilo que é mais espetacular, que mais extraordinário, é olhar para as manifestações sobrenaturais e menosprezar o efeito espiritual, moral, em termos de conduta e de mentalidade que os atos redentores de Deus criam na vida daqueles que os presenciam. Ou seja, a tendência nossa é olhar para aquilo que chama mais atenção pelo seu caráter sobrenatural e esquecer daquilo que é permanente e contínuo. Eu quero olhar para esse livro de Atos e eu quero que você lembre do contexto desse livro. E eu quero relembrar primeiro que a última promessa de Jesus e a ênfase da etapa de preparação para a missão dos discípulos, ela girou em torno do ministério do Espírito Santo. Você vê no capítulo 1, como quem está acompanhando a exposição desde o início sabe, primeiro referindo-se ao Espírito Santo ali no capítulo 1, observe aí, Jesus orientou que os discípulos não se ausentassem de Jerusalém antes que recebessem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Atos capítulo 1, verso 4. Nesse mesmo contexto, ele promete claramente o derramamento do Espírito, declarando inclusive o propósito desse evento. Ele diz: porque João na verdade batizou com água, verso 5, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E de novo no verso 8, ele promete: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E aí vem qual é o efeito disso, qual é o propósito disso. Não são espetáculos, é serem testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Poder do Espírito Santo para testemunhar do Evangelho e ser instrumento de transformação em todo o mundo. Em segundo lugar, nós vemos, estou falando do contexto anterior, no capítulo 2, que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, a promessa se cumpre. E o Espírito Santo é derramado sobre a comunidade dos discípulos. Agora, uma observação aqui, porque começando com um irmão que
já foi de outra denominação, ele me informou, e eu achei importante colocar aqui, que muitos crentes em algumas igrejas acham que o Espírito Santo foi derramado sobre toda aquela multidão dos 3.000, nesse primeiro momento. Mas é só ler o texto, quando a gente já está com uma ideia, talvez influenciada por alguém, e a gente adentra o texto, a gente esquece de ler o texto. Está muito claro que a multidão ficou perplexa. Há dois sujeitos coletivos aqui. Quando diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo, não é a multidão, porque a multidão só é introduzida na narrativa no verso 5. Ora, estavam ali, habitando em Jerusalém, judeus piedosos, vindo de todas as nações. E quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia. A multidão os ouvia. Quem é o outro sujeito? Os discípulos, os 120. Falar na sua própria língua, e estavam atônitos, dizendo: vede, não são porventura galileus, todos esses que estão falando. Quem está falando são o quê? Galileus. Então não pode ser a multidão, porque galileus eram 120. A multidão era gente de judeus de todas as nações. Tá? Então o Espírito Santo caiu sobre os 120, não sobre a multidão, não nesse primeiro momento. Então, prosseguindo, o Espírito Santo é derramado sobre a comunidade dos discípulos, e diante da perplexidade da multidão, que presenciou aquele fenômeno sobrenatural, Pedro, ladeado pelos apóstolos, conforme o capítulo 2, verso 14, ele inicia um sermão, ele prega o evangelho, explicando as razões daquele evento. E nós vimos na mensagem anterior que ele anuncia Jesus numa pregação recheada de escrituras, nós mostramos isso na última mensagem, e numa pregação cristocêntrica. Essa é uma característica, ele está cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo, como um vento impetuoso, enche esses apóstolos e vem para habitar na igreja como seu santuário, e o resultado disso é uma pregação apostólica cheia de Bíblia e cristocêntrica, apontando para Cristo. E em sua aplicação final, lá nos versos finais do capítulo, do parágrafo anterior ao nosso texto, você vai perceber que, em resposta ao apelo dos ouvintes, que faremos, irmãos, verso 37, Pedro, a partir do verso 38, lhes transmite o que eles devem fazer, que envolve arrependimento e fé. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, o que equivale professar publicamente o nome de Jesus. E então, ele traz a promessa de receberem o mesmo Espírito que caiu no Pentecostes. Ele diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados. O que é preciso para receber o Espírito Santo? Arrepender-se e ser batizado ou professar a sua fé em Jesus Cristo. Ele diz: e recebereis o dom do Espírito Santo. E aqui de novo eu preciso dar uma explicação, porque sempre tem gente nova. Ele não está falando dos dons do Espírito, como especialmente enfatiza o lado pentecostal da igreja evangélica, dom de línguas e outras coisas. O dom aqui é o próprio Espírito Santo. A palavra para dom é diferente da palavra para dons espirituais em 1 Coríntios 14. Lá a palavra grega é carisma. E aqui a palavra é doron, ou dorean. É outra palavra. Essa palavra não é usada para os dons espirituais como capacitações do Espírito. Ela é usada para a vida eterna como dom de Deus. E ela é usada em Atos como uma palavra-chave para o Espírito Santo como o dom, a dádiva dada pelo Senhor. Como o Senhor já tinha dito: se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, é a mesma raiz da palavra. Quanto mais vosso Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Está escrito segundo a versão de Lucas. Então, meus irmãos, Pedro lhes transmite a promessa de receberem o Espírito Santo. Vemos então que, como fruto dessa pregação, no verso 41, quase 3.000 pessoas se converteram. Portanto, se arrependeram e creram. E uma pergunta necessária ao texto é: esses 3.000, quando se converteram, receberam o Espírito Santo? Eles receberam o batismo do Espírito Santo? Porque
Porque Pedro está dizendo que é a mesma promessa. Há uma promessa. Se vocês crerem, vocês receberão o mesmo dom, o mesmo batismo. Uma pergunta necessária ao texto é essa. E a resposta óbvia deve ser sim, pois, como está escrito em Números 23:19, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não o fará, ou havendo falado, não o cumprirá? Logo, meus irmãos, eles receberam o dom do Espírito Santo, conforme lhes prometera Pedro. Essa palavra promessa é a mesma, usada por Jesus, esperem a promessa do Pai. Agora ele diz, para vocês é a promessa, e também para os seus filhos. Então, eles receberam o Espírito Santo. Porém, eu quero que você observe que, curiosamente, nesse novo derramamento do Espírito sobre os 3.000, não vemos nenhum som de vento impetuoso, não vemos línguas de fogo distribuídas sobre eles, tampouco os convertidos falam em línguas. O que vemos é uma descrição de como viviam os convertidos em seu dia a dia após a sua conversão. E a nossa conclusão, por questão lógica, é esta. O que nós temos aqui, e nós veremos uma outra descrição semelhante em Atos 4, 32 a 35, é uma descrição semelhante, em casa você pode comparar, porque no tempo certo, com a graça de Deus, nós vamos expor esse texto lá na frente. Mas então, nós podemos concluir com segurança que o que Lucas nos apresenta aqui, na descrição, é o retrato de uma igreja cheia do Espírito Santo. É isso que Lucas quer mostrar. E isso é contínuo, isso é normativo. Lembra, nós falamos isso em uma mensagem, na mensagem anterior. O que é normativo, ou seja, o que acontece que é norma, existem coisas que acontecem que não são para serem repetidas, não são normas. São do momento, tem a ver com aquele momento único. E existem coisas que vão se repetir e que são normas. Então, meus irmãos, nós temos aqui uma igreja cheia do Espírito. E quais as características de uma igreja cheia do Espírito? É isso que nós vamos abordar nesse texto. E aí nós então iniciamos propriamente a exposição do texto. A primeira característica de uma igreja cheia do Espírito. Uma igreja cheia do Espírito é uma igreja perseverante no uso dos meios de graça. É tão simples e tão claro. Essa é a primeira característica aí, é o primeiro ponto. A igreja cheia do Espírito é uma igreja comprometida. Se você precisar, talvez essa palavra seja melhor. É uma igreja comprometida com os meios de graça. Quais são os meios de graça? Veja, nós somos salvos pela graça. Nós somos justificados pela graça. Nós somos santificados pela graça. Só que esse processo de santificação, nesse processo, a graça de Deus não atua em nós de maneira imediata. E eu estou usando a palavra no sentido teológico e técnico. As ações imediatas de Deus são aquelas ações que não têm mediador. Certo? Então, quando Deus baixou o monte e Ele falou e o povo ouviu, foi uma ação imediata. Não é no sentido de tempo, mas sem mediação. Ok? Então, só que a graça de Deus também atua de maneira imediata. Deus, na sua graça, proveu-nos de meios, de instrumentos para sermos fortalecidos na graça. Quais são eles? Estão todos no versículo 42. E perseveravam, primeiro meio de graça, na doutrina dos apóstolos. Segundo meio de graça, a comunhão. Terceiro meio de graça, o partir do pão, o sacramento, a ceia do Senhor. Quarto meio de graça, a oração. São esses 4 aqui. Não são esses os meios de graça que nós conhecemos? A comunidade dos santos, a palavra de Deus, a oração e os sacramentos. Está aí, muito claro. E essa palavra, meus irmãos, perseveravam. Ela é uma palavra que vai se repetir no verso 46. Diariamente perseveravam unânimes. E Lucas gosta dessa palavra. No capítulo 1, ele já havia usado no verso 14, quando os discípulos estavam esperando o derramamento do Espírito. Diz que todos eles, em Atos 1,14, todos eles perseveravam unânimes.
E essa palavra, perseverar, ela tem um sentido de apegar-se. É exatamente a palavra tem a ver com compromisso. Tem a ver com constância, mas também com compromisso. A palavra era usada no mundo de então para o ato de atracar o navio ao cais. Quando você amarrava o navio ao cais, essa era a palavra usada. Então a ideia de agarrar-se fortemente a algo, transmitindo a ideia de atenção, dedicação, devoção e, por consequência, perseverança, daí a nossa tradução. Essa é uma palavra-chave no livro. No capítulo 6, verso 4, os apóstolos a usam quando diz: nós, porém, nos consagraremos à oração e à palavra de Deus. A palavra consagraremos é a mesma que perseveravam. Um outro fato importante aqui, eu estou fazendo uma análise gramatical, é que o verbo denota ação contínua, habitual. No português está no pretérito imperfeito, que mostra um passado contínuo. No grego é o que se chama tecnicamente no português de gerúndio, né? Perseverando, mas tecnicamente no grego chama-se particípio presente. Eles estavam perseverando, e veja que eles estavam unânimes, verso 46, eles todos unânimes, ou seja, não tinha voto contra, eles estavam todos apegados aos meios de graça. E quais são então esses meios de graça? Primeiro deles, em que eles perseveravam? Primeiro, na doutrina dos apóstolos. E qual era a doutrina dos apóstolos? Lucas acabou de descrever no sermão de Pedro. A doutrina dos apóstolos era uma doutrina bíblica. Era uma doutrina que estava fundamentada nas Escrituras. Nós mostramos como o sermão de Pedro estava eivado, cheio, encharcado de Escrituras. Ele começa dizendo que aquilo cumpre uma profecia de Joel, depois ele cita os Salmos, ele cita indiretamente 2 Samuel 7, ele vai citando várias Escrituras. Em segundo lugar, a pregação, a doutrina dos apóstolos era uma doutrina cristocêntrica, que apontava para Cristo. Ele mostra o ministério de Cristo, e não é qualquer Cristo. Ele falou da vida de Cristo, como ele foi um varão aprovado por Deus, da morte de Cristo, ele falou da ressurreição de Cristo, ele falou da ascensão e entronização de Cristo, e ele fala do dom do Espírito Santo, ele diz que Cristo é o Senhor de todas as coisas. Esta é a doutrina dos apóstolos. E a igreja cheia do Espírito, ela está ligada, ela está apegada, ela está comprometida com a palavra de Deus. É por isso que ela estuda a palavra, é por isso que ela memoriza a palavra, é por isso que ela medita na palavra, é por isso que ela fala biblicamente. Uma igreja comprometida com a palavra é uma igreja que fala biblicamente, pensa biblicamente, age e reage biblicamente. Ela não age fora da palavra de Deus. Esta é uma característica. Mas há um outro compromisso que é com o meio de graça da comunhão. Eles perseveravam na comunhão. E ao dizer isso, significa que eles estavam juntos. Não existe crente desigrejado em Atos. Todo crente está ligado à comunidade. E perseverar na comunhão é mais do que vir ao culto no domingo e depois sair fugido, sem nenhum momento de comunhão, de conversar com os irmãos. Era um pessoal que gostava de estar junto. Ele diz aqui no verso 44, todos os que creram estavam juntos. Essa é uma característica da igreja cheia do Espírito, ela é comprometida com a comunhão. Estavam juntos e tinham tudo em comum. O que é meu é seu. Eles dividiam o tempo, dividiam os locais. Lembre, as igrejas eram na casa, não havia templos. Eles até tiveram tempo no templo, ali aproveitando aquele momento para a oração. Estamos no momento de transição, mas as reuniões, os cultos aconteciam nas casas, eram igrejas nas casas. Mas havia um compromisso. Uma igreja cheia do Espírito não é uma igreja onde todo mundo vai para o culto e quando sai, cada um leva a sua vida como quer, sem prestação de contas, sem se preocupar com o outro. É uma igreja que valoriza a comunhão.
Em terceiro lugar, nós temos aí um compromisso com os sacramentos. Eles perseveravam no partir do pão. E essa expressão, partir do pão, ela vai ser uma expressão usada por Lucas para se referir à ceia. É o que nós faremos hoje com a graça do Senhor Deus. Eles celebravam o sacramento. Uma igreja cheia do Espírito Santo valoriza esse momento de celebrar a morte do seu Senhor, de relembrar aquilo que trouxe expiação para os seus pecados, de reavaliar a sua vida diante do Senhor. Tem muitos crentes que não tomam a ceia porque estão em pecado, ok, se você está em disciplina, mas alguns deles preferem amar o seu pecado. Às vezes passam meses magoados ou com algum problema, não tratam o problema, não buscam ajuda e ficam longe da ceia do Senhor. Quando você diz isso, você está dizendo, eu prefiro o meu pecado do que celebrar a aliança. Mas uma igreja cheia do Espírito é uma igreja que valoriza esse momento. E por último, dentro desse primeiro ponto, era uma igreja comprometida com a oração, crentes. A vida de oração da igreja é uma das marcas de uma igreja cheia do Espírito. Spurgeon costumava dizer que o termômetro de uma igreja são suas reuniões de oração. A igreja, quando ela está cheia do Espírito, quanto mais ela está cheia do Espírito, mais ela quer orar. E quanto mais ela ora, mais ela é cheia do Espírito. Se nós queremos, meus queridos, ser uma igreja cheia do Espírito, nós precisamos ter compromisso com a oração. Nós temos reuniões de oração, nós temos momentos Ana, nós temos reunião de oração de adolescentes, temos Desperta o MP, nós temos vigílias. Nós temos vários momentos em que nós oramos, e além da nossa oração, e veja, a oração aqui não era a oração em casa. Sim, você tem que ter um tempo para buscar a Deus. Quanto mais tempo você tiver na sua casa para buscar a Deus, melhor. Mas a oração aqui é a oração coletiva. Na semana de oração, nos momentos em que as sociedades oram. É a oração também aqui no cafezinho, quando você conversa com o irmão, de repente ele abre o seu coração e fala de um problema que está vivendo. Você pode, irmão, fazer isso, colocar a mão no ombro do seu irmão, ou não, ou pegar na sua mão e dizer, irmão, eu não sei o que dizer, mas eu gostaria de orar por você. Que coisa boa se nós tivéssemos nas conversas aqui no cafezinho mais oração. Isso é importante. Eu nunca esqueço. Quando um dos meus professores, um grande homem de Deus, o reverendo Francisco Leonardo, era professor de História da Igreja, professor de Exegese de Romanos, um homem muito piedoso. Ele veio pregar aqui uma vez em Boa Vista. E quando eu estava saindo do culto, ele olhou para mim com aquele sotaque holandês e falou assim para mim, pistos. A palavra pistos é a palavra grega para fiel. E era uma palavra que ele usava muito. Quando a gente fazia a prova, ele saía da classe. Ele não precisava ver a gente, mas ele dizia, irmão, você vai ficar sozinho, mas eu quero que você escreva pistos aí em cima, viu? É a palavra fiel. E ele olhou para mim como um professor, como mestre, disse, fiel. E eu respondi para ele, sim, mestre, pela graça de Deus. Naide das calé, biaharintel. Aí ele me abraçou e disse, simplesmente me abraçou. Senhor Deus, aqui está o teu servo. E começou a orar por mim. Que coisa maravilhosa quando alguém ora por nós. Meus amados irmãos, nós precisamos ser comprometidos com a oração. E não é só a reunião de oração informal, também, mas é orar. Às vezes a gente conversa e não ora. Aproveite, às vezes, uma conversa importante, espiritual, para orar. Lembro-me quando o chamado pulsava em meu coração e nós reuníamos os jovens e nós começávamos a conversar. Era uma conversa natural sobre Deus, sobre as coisas espirituais. De repente a gente dizia, vamos orar. E terminávamos com uma reunião de oração, com quebrantamento, com louvor. Nós precisamos valorizar a oração. Uma igreja cheia do Espírito é uma igreja que ora. Quantos de nós estamos aqui e precisamos de uma oração?
Eles perseveravam na oração. Você vai ver isso. Nós vamos ver isso ao longo das exposições em Atos. Eles estavam sempre orando, buscando o Senhor. Esses são os meios de graça, queridos. E essa é uma marca da igreja. Ela é comprometida com os meios de graça. Em segundo lugar, e como consequência desse compromisso, uma igreja cheia do Espírito é uma igreja que caminha no temor do Senhor. Observe aí o verso 43. Em cada alma havia temor. Essa é uma palavra importante que traz a ideia de piedade. A palavra, a expressão do Velho Testamento para temor do Senhor a palavra piedade é temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Cada alma tinha temor, cada alma tinha respeito por Deus, reverência por Deus, queria ser obediente, tinha devoção por Deus, adoração a Deus. Tudo isso está incluído no termo temor aqui. Uma igreja cheia do Espírito vai demonstrar o temor de Deus, vai demonstrar reverência para com as coisas de Deus, não vai brincar com as coisas espirituais, vai levar a sério aquilo que o Senhor fala. Esta é uma característica de uma igreja no temor do Senhor. Meus irmãos, esse temor está, ao que parece, muito ligado a o que eles viam, os sinais e prodígios que eram feitos por intermédio dos apóstolos. Talvez você poderia ler num primeiro momento e dizer, então uma igreja cheia do Espírito também é uma igreja onde há sinais e prodígios. Mas primeiro, veja quem realizava esses sinais. Era o Espírito de Deus, mas por intermédio de quem? Não era todo mundo. Eram os apóstolos. Você vai ver isso de novo no capítulo 5. No capítulo 5, verso 12, diz: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Eram os apóstolos. Só tem duas exceções. Você vai ter Filipe e Estevão realizando prodígios. E isso acontece porque deveria ficar claro que a autoridade apostólica, embora eles não fossem exatamente apóstolos, mas a autoridade apostólica estava sobre eles. Lembra? Na distribuição, porque eles eram helenistas, na distribuição das viúvas. Tirando essas duas exceções, via de regra, eram só os apóstolos. E Paulo vai falar em 2 Coríntios, eu peço que você abra lá, 2 Coríntios capítulo 12, verso 12, Paulo está se defendendo de falsos apóstolos que estão tentando minar o seu ministério. E no verso 12 ele diz assim, desde o verso 11, tenho me tornado insensato, a isto me constrangestes. Eu devia ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos. A palavra no original aqui é pseudo-apóstolos, ainda que nada sou. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. As credenciais do apostolado. Então, esse não era uma coisa que alguém faz. E se alguém alega realizar o mesmo sinal dos apóstolos, é mentiroso, não acredite nele. Somente os apóstolos realizavam sinais. Para começar, nenhum apóstolo mandava ninguém pular num palco e andar, né? Olha, ande de novo, e a pessoa andando até meio aleijada assim, mas está andando, não estava, e aí anda de novo, e como era, e volta, e vai. Não tinha isso, não tinha sessão de cura, eles simplesmente estavam lá, à porta do templo, falaram para aquele coxo, não tenho prata nem ouro, disse Pedro, mas o que tenho, isto te dou, e ele de um salto, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda, de um salto ele pula, e ele entra no templo. Você vai ver isso no capítulo 3. Ele entra no templo, louvando a Deus, pulando, e todo mundo, o que é que está acontecendo? E o que Pedro diz? Olha, é que o homem de Deus está aqui, está passando na cidade. Não, ele diz, por que olhais para nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito esse homem andar? Não, foi Jesus, e começa a anunciar Jesus. Esta é a visão. Então, esses apóstolos, precisava ficar claro que eles eram mensageiros autorizados, guardiães da doutrina, do evangelho. E por isso eles realizavam sinais
e prodígios. Mas o que isso produzia nos irmãos? Temor. Temor de Deus. Eles entendiam que a palavra dos apóstolos era a palavra de Deus, porque os apóstolos nos deixaram as Escrituras, ou diretamente, por meio dos seus escritos. Nós temos pelo menos 4 apóstolos escritores: Mateus, primeiro evangelista; João, o quarto evangelista e autor de epístolas e Apocalipse; Pedro, autor de 2 epístolas; e Paulo, depois, que é um apóstolo tardio, como ele vai falar, que nascido fora de tempo. Mas nós temos alguns que são discípulos de apóstolos, e que, por influência e com a supervisão e com a orientação dos apóstolos, escreveram: Marcos, sobrinho de Pedro; Lucas, companheiro de Paulo; Tiago e Judas, irmãos consanguíneos de Jesus. Então, você vai ter essas pessoas que escreveram. Então, as Escrituras apostólicas, esse temor é um temor por aquilo que diz as Escrituras. A igreja cheia do Espírito Santo, irmãos, é uma igreja que caminha no temor do Senhor, e ela é uma igreja apostólica. Os milagres não eram um fim em si mesmos, eram sinais. Isso indica que eles apontavam para uma realidade maior. Além disso, eles eram realizados apenas pelos apóstolos. Em quarto lugar, ou em terceiro lugar, uma igreja cheia do Espírito é uma igreja que cuida dos seus necessitados e que divide a sua prosperidade. Uma igreja cheia do Espírito é uma igreja que divide a sua prosperidade e que cuida dos seus necessitados. Observe aí, na sequência do texto: em cada alma havia temor, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Veja o que eles faziam. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos. Mas não era assim, vamos distribuir para todo mundo. Não, diz, à medida que alguém tinha necessidade. Aquilo que eles tinham em sobra, havia muitos necessitados. A igreja do primeiro século era uma igreja em alguns lugares que tinha muitos escravos. Então, a ideia é que eles precisavam partilhar. E veja, aqui está falando de assistência aos necessitados da igreja. Não estou com isso dizendo que você não pode assistir aos necessitados de fora. Sem dúvida você precisa. Mas o dever prioritário da igreja é para com os seus necessitados. A Bíblia diz: fazei o bem a todos, mas especialmente aos da família da fé. Então não havia necessitados entre eles. Vamos ficar sabendo isso no capítulo 4. Isso, de novo, nós vamos ver nessa descrição, verso 34, nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas vendendo-as traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Então, a igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que divide a sua prosperidade, é uma igreja que se preocupa com os seus necessitados, é uma igreja que cuida, meus irmãos, ela cuida dos enfermos, ela cuida dos necessitados, ela ajuda os pobres na igreja. É inadmissível que alguém da igreja passe fome. Pode ser que aconteça por orgulho também, porque não fala. Há alguns irmãos que têm dificuldade em compartilhar suas necessidades. Há irmãos que estão doentes e a gente tem que adivinhar. Às vezes sabe por um que vai lá, visita. Então, às vezes tem irmãos que dificultam a gente assisti-los, porque eles não falam das suas necessidades. E às vezes precisa a gente adivinhar. Então, aí é culpa desses irmãos. Mas a igreja precisa assistir àqueles que necessitam em momentos difíceis. É uma igreja que ampara os seus membros. Em quarto lugar, uma igreja cheia do Espírito. É uma igreja que serve e cultua a Deus com alegria, que vive a comunhão com alegria e singeleza de coração. Observe o verso 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo,
partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Veja que descrição bela, meus irmãos, maravilhosa. Havia alegria, havia temor neles, mas havia uma alegria, e havia uma simplicidade de coração, uma pureza de coração naquilo que eles faziam. Eles amavam estar juntos, eles amavam comer juntos, eles amavam celebrar juntos, eles amavam cultuar juntos, eles viviam louvando a Deus. Uma igreja cheia do Espírito é uma igreja comprometida com louvor alegre, com louvor vigoroso, com alegria. E louvor alegre não é louvor com dancinha nem coreografia, né? Entendedores entenderão. Louvor alegre é um louvor que você canta com vigor. É um louvor em que você está totalmente envolvido pela graça de Deus e encantado com o Cristo das Escrituras. Você louva a Deus com alegria, ainda que com santo temor. E por isso que o nosso culto, queridos, precisa ser um culto vigoroso. Nós precisamos nos preparar adequadamente para o culto. Nós precisamos cantar com vigor, ler com vigor, orar com vigor, dizer amém com vigor. Nós precisamos ouvir a Escritura com vigor, com avidez, examinando as Escrituras para ver se as coisas são de fato assim. É uma igreja comprometida com um culto alegre, com um culto fervoroso, vigoroso, que canta. E eu preciso dizer, para a glória do Senhor, porque nem tudo é advertência e repreensão, que eu louvo a Deus pela forma como a terceira igreja, de um modo geral, canta e louva e cultua. A gente ouve a voz da igreja. E o meu desejo, se isso for da vontade de Deus, é num futuro, se a gente construir um outro salão de culto maior, que a acústica dele favoreça o ouvir o canto da igreja. A igreja tem um canto que não é para sobressair apenas a voz daqueles que estão à frente, mas toda a igreja cantando com vigor. Esta é uma marca de uma igreja cheia do Espírito. Em quinto lugar, uma igreja cheia do Espírito, por todas as características anteriores, é uma igreja que transmite graça aos que convivem com ela. Não ficará sem ter impacto. Veja, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Há perseguição contra o Evangelho? Sim, há perseguição, sempre haverá. Mas haverá aqueles que reconhecerão a graça de Deus na igreja. É interessante que o termo usado por Lucas, literalmente é esse: louvando a Deus e achando graça diante do povo. Essa é a ideia. A igreja achou graça aos olhos do povo. O povo que via se encantava. Eles viam, vejam como eles se amam, vejam como eles estão felizes, vejam como eles se alegram em ajudar uns aos outros, vejam com que vigor, com que entusiasmo eles louvam o seu Deus. E isso atraía as pessoas e, consequentemente, essa igreja cheia do Espírito, em último lugar, era uma igreja que crescia em número também. Não era um crescimento superficial, mas diz que enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor, veja, não era pela estratégia, não era por evangelismo explosivo ou qualquer outro plano, não era por um tipo de trabalho de marketing, era o Senhor, enquanto a igreja vivia esse evangelho, e os apóstolos davam testemunho de Cristo, e eles pregavam o evangelho, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Sim, meus irmãos, uma igreja firme na doutrina não é inimiga do crescimento, embora ela não busque o crescimento numérico como um alvo final, mas ele vai acontecer se a igreja é cheia do Espírito, ela vai atrair pessoas, se ela é apegada às Escrituras, se ela tem uma vida
comprometida com os meios de graça, se ela vive a alegria do Evangelho, se ela é uma igreja que partilha as suas necessidades, ela vai achar graça diante da sociedade onde ela está. Ela vai atrair pessoas. Ela pode atrair perseguição, como a igreja vai atrair, mas ela vai atrair pessoas que vão entender o Evangelho e serem salvos. Irmãos, diante dessa exposição, nós nas divisões já trouxemos aplicações. Eu quero apenas que nós perguntemos: nós nos encaixamos nisso? Ou podemos perguntar o quanto nos encaixamos nessa descrição? Quão comprometidos nós somos com os meios de graça, meus irmãos, individualmente e comunitariamente? Quão comprometidos somos com a sã doutrina? E eu não estou falando só de levantar a bandeira de reformodinha, não. Estou falando de meditar, de ler as Escrituras, de memorizar as Escrituras, de falar, de agir, de tomar suas decisões biblicamente. Quão comprometidos somos com a comunhão, meus irmãos? Você que é crente aqui desta igreja, quão comprometido você é com a comunhão? Qual é o nível de comunhão que você tem na igreja, de entrosamento? Você é de fato alguém que participa da comunhão? Ou você é um mero assistente, um mero espectador, que vem para o culto, sai, vai embora, não conversa mais com ninguém, não partilha sua vida com ninguém e nem procura conhecer as pessoas? Nós precisamos crescer na comunhão. E como está o nosso compromisso com a oração? É só olhar quem vem para a reunião de oração, quantos vêm. Eu creio que nós temos muito para crescer nisso. Nós temos muito para nos tornar mais comprometidos com a oração. Estar juntos, perseverando unânimes. Com quanta alegria nós servimos e cultuamos a Deus. Todas essas perguntas deveríamos fazer. E deveríamos, então, procurar crescer nisso. Eu creio no Senhor, que o Senhor Deus tem operado em nosso meio. E eu louvo a Deus por isso. Devemos reconhecer que Deus tem feito a terceira igreja crescer. Porém, há muito mais passos para darmos. E eu quero encorajá-los a que nós busquemos essas características. Sobretudo a primeira delas, porque as outras são consequência. Os meios de graça que nos fazem crescer na plenitude do Espírito. Que o Senhor aplique a sua palavra ao nosso coração e que agora com alegria, com reflexão séria, nós possamos participar da mesa do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra, que nos mostra claramente as marcas de uma igreja cheia do Espírito. Queremos Te louvar, ó Deus, por aquilo que nós podemos ver na vida dos irmãos, como evidência dessa plenitude. Nós queremos também reconhecer que precisamos crescer ainda mais, ó Deus, e aumentar o nosso compromisso e caminharmos em direção à unanimidade em tudo o que fazemos, todos tendo o mesmo empenho. Eu peço que o Senhor fale ao coração de cada um, ó Deus, aqui, e cada um se empenhe individualmente por contribuir, ó Deus, para essa plenitude. Sabemos que a plenitude do Espírito é um ato soberano do Senhor, mas sabemos que os meios de graça são instrumentos do Senhor e somos ordenados a usá-los, a nos comprometer com eles. Faz de nós, ó Deus, uma igreja alegre, singela de coração, cheia de temor, com uma conduta irrepreensível, que proclame o Evangelho das Escrituras, o genuíno Evangelho bíblico, que esteja comprometida com o amparo aos necessitados, sobretudo os da comunidade, que esteja comprometida com a unidade e a comunhão, e com uma vida perseverante, fervorosa, contínua de oração. Ajuda-nos, ó Deus, neste sentido. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.
Tu és bem-vindo aqui.